Pessoal, hoje o papo foi sensacional com o nosso amigo Herculano. E olha, nós até demos uma denominação para o trabalho dele, que ele é minerador de histórias pessoais. E nós vamos falar de employer branding, autenticidade de marcas, social selling. Então não perca que esse episódio está sensacional. Qual é o meu objetivo como marca? Qual é o meu propósito como marca? Qual é o meu propósito como líder? Eu quero ser reconhecido como um cara que fez o quê? Qual é o meu legado? E em cima disso você faz uma construção. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Work for Soul Podcast. Esse espaço que a gente construiu especialmente para falar sobre uma visão além do headcount, sobre o mundo do trabalho de uma maneira humanizada, espiritualizada. E humanização é o papo hoje, hein, Marcelo? Muito bom. Se você vai chegando no vídeo, gente, sempre a gente tem aquele pedido especial. Deixa o like já no vídeo. Compartilha esse conteúdo com os amigos, com os colegas de trabalho que você acha que é relevante. E se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Gente, hoje a gente está muito feliz. Nós sempre falamos que quando vem amigos aqui, a gente sempre aproveita, porque daí a gente tem mais liberdade, né? Fica mais solto o papo. Tô com medo desse negócio aí. Não sei se eu gostei disso daí não, viu? A gente vai extrapolar o tempo. Nosso amigo Leandro Herculano, um profissional que vem falar com a gente hoje um pouco da experiência de vida dele, todos os insights que ele vem acumulando e como ele está direcionando isso tudo nesse momento de carreira. E a gente vai falar, gente, de Human Experience. Então eu tive até que aprender a falar esse anglicanismo para poder não fazer feio, né, Herculano? Human to human. Bem-vindo, guri. Um abraço. Um abraço. Que bom estar aqui com vocês. Muito legal. Bom estar entre amigos e ainda nessa minha nova fase, né? Porque eu falo de Human Experience agora. Mas para quem me conheceu no começo de carreira era... Não era assim? Você falava em português naquela época. Era em português e era linha duríssima, inclusive. Agora não, agora é outra pegada. Mas muito legal, porque a gente estava conversando antes aqui um pouco de como vocês têm ajudado os executivos de grandes organizações, né, a trazer um pouco dessas novas tendências, tanto de marca pessoal como corporativa, como se colocar nas redes sociais, como realmente conseguir transmitir nossos princípios, valores, nosso propósito através das redes sociais, do social selling. Então, eu acho que o nosso público, pelo perfil que a gente percebe, que interage com a gente, né, Adeildo, vai curtir muito o conteúdo de hoje. Total. Até porque a gente tem os termos, né? Você estava falando, Herculano, dá a impressão que já existia tudo, mas não era tão encapsulado agora tá mais bonito, conceitualmente. Tá chique, não é chique, né? Então nós temos dois grandes tópicos aqui, social selling e human experience. Você acha que é melhor começar por qual aí? Não, mas tem mais. Tem mais? Employer branding. Ah, não, employer branding é mais conhecido, assim, ele é mais tal, mas pega, esses dois né? Não, mas vamos lá, cara, assim, posso chutar aqui já de cara? Pode puxar. Vamos lá. Como é que você vê hoje essa questão do executivo ter que se abrir em questões que antigamente ele não tinha necessidade. A gente brincou aqui, né, cara? A galera morre de medo de ter que fazer dancinha do TikTok. Eu também. Mas eu acho que tem uma galera que pensa que mídia social é isso, né? Só isso não. Mas eu acho que são dois extremos, né? Me corrija se estiver errado. Não, Ou seja, são o dois extremo extremos. de uma exposição desnecessária, Sim. mas também o outro lado de se esconder atrás de um cargo, de uma posição e não se mostrar. Né? Cara, a gente tem uma posição muito clara lá quando a gente trabalha dentro do Elementar, que é o seguinte. Primeiro, o que a gente acredita? Que alguém que assume uma posição de liderança, em algum momento ele se expôs. Não existe liderança sem exposição. Isso não existe. Não precisa ser nas redes sociais, mas o líder por si só ele tem que assumir uma postura, ele tem que se abrir. E o que a gente brinca mais ainda é que essa exposição, quando ela é feita pelas redes sociais de uma maneira inteligente, bem pensada, só tem ganho para o profissional e para a corporação. Isso para a gente é muito natural. Quer ver? Vamos brincar do seguinte, Adeildo. A gente costuma falar que a marca não é uma coisa que você vê na sua frente. Marca é alguma coisa que você vem na cabeça, que vem na tua mente. Uhum. E aí, quando você fala do Adeildo, você lembra, teus colegas de escola vão lembrar do Adeildo. Pô, o Adeildo tem isso de característica. E no final, se a gente for lembrar dos primórdios, a tua marca pessoal começou a ser criada com a sua avó, com a sua mãe. O Adeildo é teimoso que nem o avô não sei o quê. Ele tem aquela... Você já estava formando a tua marca quando você foi na escola. Pô, o Adeildo era o cara bom de bola. Se o Adeildo era o cara bom de bola, ele já tem uma tribo, ele já estava construindo a marca dele. Qual é a diferença?
grandes executivos ou pessoas ligadas nisso, eles começam a gerir esse processo de acordo com o objetivo. Se você não gere a sua marca, ela vai para onde as pessoas... para qualquer lugar. Então, o processo de gestão de marca vem de você se entender qual é o meu objetivo como marca, qual é o meu propósito como marca, qual é o meu propósito como líder. Eu quero ser reconhecido como um cara que fez o quê? Qual é o meu legado? E em cima disso você faz uma construção. E hoje não tem esse papo de online e offline, todo mundo é online. É verdade. O on ajuda o off ajuda o on, é uma coisa só. Mas tem dois aspectos que você trouxe agora. Um é a pessoa se conhecer para realmente conseguir acessar a sua essência e ter a verdade, que ela vai transmitir verdade que está dentro dela, e não algo construído artificialmente para algo que eu quero transparecer. Então, tem aquilo que eu preciso passar em termos de imagem e tem aquilo que já está dentro de mim. O ideal, né, Herculano? Talvez seja essa combinação. Como é que é isso? Aí imagina o seguinte, a gente fala que a gente precisa analisar 2 pontos que são legais. O primeiro é o que é autenticidade e o que é transparência. São 2 coisas diferentes. Eu vejo um monte de marca transparente, de empresas transparentes que publicam aquele balanço social, eu ajudo, eu planto não sei o quê, eu faço crédito de carbono. Isso é transparência. Agora, não são autênticas. A autenticidade é diferente. Se eu sou uma empresa ambientalmente responsável, meu escritório é ambientalmente responsável? Eu faço coleta de lixo seletivo dentro do escritório? Então, é diferente você ser autêntico e ser transparente. Agora, o que é o ideal quando a gente constrói uma marca? Que você consiga juntar as 2 coisas, principalmente marca pessoal. Eu ser transparente, mas não ser autêntico, em algum momento você vai dar uma escorregada. E aí todo o conceito de construção da marca pessoal ele cai por terra. A gente tem vários casos, inclusive, de youtubers. Aí é o cara que ele monta a marca pessoal dele no extremo, os influencers, que o cara vai, eu vendo muito aquela minha imagem e tudo mais, aí sou um vegano, por exemplo. Tem um caso famoso no YouTube de uma moça que tinha milhões de seguidores, vegana, e aí, num determinado momento, pegaram ela comendo peixe. Pegaram ela na churrascaria. Pegaram ela comendo peixinho. Ela falou assim, não, mas é porque o médico pediu o ômega e tal, veja bem. Caiu no Veja Bem. Veja Bem já era. Mídia social, não Veja Bem não vai rolar. Não funciona, não funciona. Mas como é que você vê assim? Eu acho que quando a gente fala de personal branding, criar a marca pessoal sem você estar ligado a uma empresa, dá a impressão que é muito mais fácil. Como é que está isso dentro das organizações hoje? Porque, me corrija se estiver errado. Claro, tá? claro. Estou chutando aqui, eu sempre faço o papel de advogado do carinha. Nada. No seguinte sentido, dá a impressão que tinha um certo ciúme da empresa. Do tipo assim, cara, quando alguns executivos começam a criar sua marca própria, sua identidade, em algum momento dá a impressão que a empresa fala assim, que não, você não pode ser maior do que nós, vamos dizer assim. Entendeu? Esses tempos atrás, só... traduzindo isso em termos, não vou dar nomes, mas esses tempos atrás eu soube de uma empresa... A gente pode contar causa aqui também? Pode, a gente conta os milagres, mas não conta os santos. Tá bom, então eu vou contar meus causos aqui também. Tenho 2 ótimos com relação a isso. Teve um recentemente que um executivo, a gente estava conversando, e ele falou assim descaradamente que ele começou nessa lógica de criar a marca dele, ele começou a ter seguidores, ele começou a ter influência, até o ponto que o número de seguidores dele numa determinada mídia era maior do que a empresa que ele atuava. Perfeito. E rolou uma situação, tipo, meio ciumenta, assim, tipo, você não pode fazer isso, veja bem e tal. Como é que você vê essa... Porque você trata disso hoje dentro das empresas. Dentro das empresas. Como é que você vê as empresas tratando essa questão de que os executivos têm a fama deles, vamos dizer assim? Primeiro, aí vamos contar os causos, tá? Acho que é melhor, né? Porque tem 2 causos muito bons. Um é comigo, então me sinto mais à vontade. Eu fui demitido de uma posição executiva forte que eu tinha, porque eu tinha muito mais relacionamento do que meu chefe. Ele se doía com isso. Onde já se viu? Não pode. E era um relacionamento, não era só era um relacionamento off. E até hoje ele é um cara que persegue publicações da equipe dele. E é uma pena, porque é uma corporação maravilhosa, mas não enxerga isso. Mas ok, isso acontece. E a gente tem um caso de uma grande amiga nossa, que ela foi muito legal. Ela era líder de um projeto numa indústria grande, e ela passou por isso, e ela divulgando o projeto, divulgando a empresa, e crescendo, crescendo, crescendo. O chefe dela chamou ela para conversar.
assim, olha, você está indo demais, não estou gostando. Eu falei assim, mas é legal o nosso projeto. Aí ela foi convidada da palestra e ela levando o nome da empresa. 2 vezes o chefe demitiu. Uma outra empresa, um banco, a contratou justamente por causa disso. E legal, quando contratou agora, esse banco, inclusive, deu uma bonificação para ela, porque eles entendem que ela está levando o nome do banco para frente. Então, existe um posicionamento que ainda tem marcas muito míopes. Quando a gente fala, inclusive, de LinkedIn, que é a nossa maior rede social profissional, as pessoas precisam entender que hoje o profissional entrega valor para a marca da empresa, tanto quanto a marca da empresa entrega valor para ele. Quem é mais forte, o Elon Musk ou a Tesla como marca? Talvez os dois, talvez até o Elon Musk hoje, né, depois dessa brincadeira do Twitter, esteja até maior. Mas uma coisa entrega para outra. É assim, o que o Adeildo está fazendo? Eu vou olhar o nome do Adeildo e eu vou olhar assim, pô, onde é que o Adeildo está? Vou lá e vou clicar no site da empresa que ele está. Claro. Então eu estou entregando valor para a marca. E quando a gente fala de redes sociais e human experience, a gente vai muito mais aonde estão as pessoas do que na própria site da marca. Não é mais isso. A gente está falando hoje de um movimento que é maravilhoso, que é o User Generated Content, que é o conteúdo gerado pelo usuário. As grandes empresas, cada vez mais, elas estão se humanizando e trazendo os usuários para participar da marca. Por isso o jogo de influências. E quando eu tenho mapeado quem são meus influenciadores corporativos, melhor. Vou ajudar esse cara, vou treinar, vou fazer com que esse cara tenha orgulho da empresa que ele está. Não, é sensacional. Meu propósito vai estar vinculado com o propósito da empresa. Isso é maravilhoso. E você acha que tem um pouco de link aí com a dificuldade que a galera da geração, tipo nós, assim, tem? Muito. Porque você deu o exemplo, né? E você pega, por exemplo, vamos falar sobre marketing, vamos chutar uma área, qualquer área. Você pega hoje um analista de marketing que é high user de mídia social, cara, e produz conteúdo, esse cara com certeza tem muito mais seguidor e link do que o vice-presidente dele lá de não sei aonde. Provavelmente. Se o VP tivesse uma, ele tá ferrado, né? Vai. Vamos lá, a gente tem... a gente pode ter influenciadores corporativos, a gente tem ativistas corporativos, a gente tem só ativistas. O processo estratégico de marketing e vendas de uma empresa passa por esse mapeamento e trazer esses caras para cá. Como se eu estivesse num jogo de balança. Quanto mais coisa positiva eu tenho dentro do meu processo, dentro da minha empresa, quanto mais eu valorizo esses caras, melhor para mim. Porque eu tenho mais notícia positiva. E, gente, na boa, problemas acontecem. E às vezes acontece algum problema, às vezes acontece um fornecedor que faz uma bobagem, um acidente. Então, quanto mais notícias positivas você tiver e mais engajados a tua equipe, melhor. E aí, o que acontece com a nossa geração? É uma geração que ela tem dificuldade de contar as histórias dela. E tem muita história e muita experiência. E olha só, eram os que mais deveriam, né? Que é a transferência da sabedoria para... Por isso que a gente vê muito material raso na internet, como a gente fala. Porque a garotada, eles são muito fáceis de trabalhar e de fazer postagem e tudo mais. Mas é um material raso. Agora, quando você tem esse vice-presidente, esse cara, ele resolve acontece, porque a gente pode até não saber o que fazer, mas o que não fazer a gente sabe. Então, só da gente contar a experiência, cara, não vai por aí não, que vai dar ruim, já muda o jogo. E é muito legal. A gente, dentro do trabalho que a gente faz, a gente tenta despertar esse lado de que as pessoas entendam que conte as suas histórias, que isso é importante para você, é importante para a tua marca. Traga conteúdo bacana para a rede, faça uma live, não é um problema, mas ninguém vai ver, mas é importante para você contar a tua história, em algum momento você vai ajudar alguém mais novo, ajude a tua rede de relacionamento, se exponha de um jeito legal, não é para você não é fazer postagem todo dia, não é fazer dancinha no TikTok, não é isso. Você virar mentor, né? Mas pode compartilhar o que tem de valor na própria jornada, né? E eu vejo assim que justamente... te ouvindo falar, eu estou pensando aqui, justamente o pessoal que tem mais experiência, ele tem esse receio um pouco grande de se expor, porque naturalmente as redes sociais tá o pessoal mais novo. E aí a gente pega justamente essa dicotomia, né? Eu preciso me expor, mas aí, como eu não tenho esse hábito, o que eu faço? Eu institucionalizo a comunicação.
E aí fica aquela coisa pasteurizada, que você vê que não é o assistente lá que tá falando. Que tá fazendo, publicando os posts. O assessor de imprensa, ele vai lá e ele recompartilha aquela notícia no perfil do cara. E Herculano, negócios são feitos não entre empresas, entre pessoas. Sempre. Então, em que momento a gente perdeu isso, né? Pois é. Porque as conexões são feitas entre as pessoas. Então, esse cara que é um influencer, que fala de coisas de valor que eu acredito, eu vou olhar aquela empresa que ele está e falar, puxa, se esse cara está nessa empresa tem um valor. E aí eu vou fazer uma inferência, né, da cultura. E as pessoas tanto entram nas empresas quanto saem das empresas por essas conexões. Cara, a maioria das demissões, o cara demite o chefe, não demite a empresa. É isso aí. E ele entra hoje nas empresas, né, ainda mais agora, que essa onda de demissões, né, ele sabe que ele não faz mais sentido aquela cultura para ele, ele sai. Ele vai buscar alguém como líder que compartilhe dos meus valores. Cara, tem dois aspectos muito interessantes no que você falou, Márcio. O primeiro aspecto é o seguinte, a nossa geração ela se sente culpada de estar na rede. Porque ela acha que rede é entretenimento. Mesmo que é o LinkedIn. Então, o que acontece? Eu não vou para a rede, que eu tô matando o trabalho. Perdendo tempo. Eu tô matando o trabalho. Fala assim, se eu fiz um post às 3h30 da tarde, o meu chefe vai olhar. Exatamente. O que esse cara tá fazendo? Esse cara tá procurando emprego. Esse cara tá procurando emprego. Esse safado tá no LinkedIn procurando emprego. Fica a dica, fica a dica, né? Olha o horário da postagem. O perfil no LinkedIn, deixa atualizado. Opa, tá indo pro mercado. Eu tô assessorando, a gente está assessorando um alto executivo em São Paulo, que foi... A gente bateu um papo com ele essa semana, foi engraçadíssimo. Ele virou... E ele acabou de ser convidado, e isso também é uma prerrogativa da posição dele, para participar de um conselho. E aí a gente faz o trabalho com ele, é um profissional fora do padrão. E aí ele me ligou, a gente tem sessões de mentoria, ele me ligou e falou assim, rapaz, nem te conto. Eu falei, o que foi? O RH me chamou para conversar. Aí o menino falou assim, me conta aí, como é que foi? Eu falei assim, não, ela achou mó barato, porque o meu RH é legal. Esse RH é ele bom. É legal, legal. Aí ele falou assim, e aí é o seguinte, só que eu não... E é óbvio, eu tenho um contrato de NDA, né? Então a gente ajuda a escrever junto, então a gente tem uma equipe assessorando esse cara. E aí, é o único cliente que eu tenho, esse é o único cliente que eu falei a você, que é a pessoa física que paga. Todos os meus clientes hoje são as empresas. Paga. E aí ele falou assim, rapaz, os outros sócios aqui eles já estão querendo também. Posso abrir para todo mundo? Eu falei assim, claro, barato e tal. Mas a gente tem essa trava. A nossa geração tem uma trava de achar que hoje a gente está procurando emprego ou isso não é estratégico. Cara, e você pode compor, isso não é um problema, porque a gente sabe que está todo mundo nas redes sociais. Foi no banheiro, foi no café, o cara vai abrir o celular, ele vai olhar um Instagram ou vai olhar o LinkedIn, isso não é um problema. Isso é o primeiro. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade. dificuldade. A gente se sente culpado. Não. O Edeudo é meninão, ele está bem ativo nas redes. YouTuber. Ele é todo meninão. Mas eu tenho... Corta essa parte aí. Para, essa parte é para cortar. Não, a Jaque está aqui de testemunha. Eu falo, Jaque, me ajuda a dar uma constância nas publicações. É frequência. Porque a correria é tão grande que às vezes eu posto assim, sexta-feira, final do dia, antes de ir pro pedal lá, meia horinha, posto lá, mas eu acho que eu tenho ainda essa cabeça. Eu tenho outras prioridades que não postar. Né? E na verdade não, né? É uma prioridade. É uma prioridade, faz parte do seu processo da construção da sua marca e da marca da tua empresa. Como é que as pessoas vão te enxergar? É prioridade, tá pô. É dica. É isso. Só que que, na verdade, antigamente tinha o tal dos ghostwriters, né? Ainda tem. Tem, né? E tem muito. Bastante. Parte da minha equipe faz isso, tá? Então, vamos discutir esse ponto no seguinte sentido. Antigamente, eu acho que você criava um estereótipo do executivo. Né? Não, isso não funciona mais. Então, esse é o ponto. Não funciona. Porque eu acho que o ghostwriter do passado era muito mais, assim, era muito institucionalizado criar o estereótipo do executivo. Sim. Que era o meio padrão, capa de revista, terninho, aquele negocinho e tal, sempre, né? E a mídia social hoje, ela pesca isso, não pesca? Pesca. Hoje você tem que trabalhar a verdade. Não cola pois mais, é. Não vai. Não, e até mais, porque o cara trabalhava antes e tinha aquele lance de que para eu chegar no cara, tinha 5 secretárias, 25 elevadores e tal. Hoje, se o cara se expõe de um jeito que não é ele verdadeiramente, ele corre o risco, inclusive, de virar piada, né? Ele vira meme. Caricatura. Mas esse é outro arquétipo que a gente carrega. Justamente de que
eu não posso me expor de um outro lado que não o institucionalizado, porque vai ficar feio. E, na verdade, as pessoas querem ver o informal. Outro. É a vulnerabilidade. E o cara tem medo disso, né? Aí vamos chegar naquele ponto, no segundo ponto que o Márcio falou. Olha só, pessoas compram de pessoas. Então, a gente compra de quem a gente se identifica, de quem tem as mesmas dores e tem os mesmos valores. E a gente acaba não expondo isso, inclusive, nas redes profissionais. Eu fiz uma brincadeira essa semana. Eu sou fã do Star Wars, eu gosto, sempre gostei. Eu sou um nerd enrustido. Enrustido nada, porque eu sou nerd mesmo. Sempre fui, sempre gostei. Antigamente também nerd era pejorativo. Hoje não, hoje até orgulho, hoje é até legal. Hoje é geek. Hoje é geek, é. Aí o que acontece? 4 de maio é o dia que os fãs do Star Wars resolveram comemorar o Star Wars. Então é o May the 4th. Então, e aí, eu não tive o menor problema. Até porque eu acho que tem um monte de coisa legal no Star Wars, quando a gente fala de economia, de política e de espiritualidade. Liderança. Eu resolvi fazer um post no LinkedIn sobre o Star Wars. Mas foi tão legal. Eu recebi tanto engajamento num negócio assim. Pô, que bacana. Tantos executivos que também são fãs e que adoraram o negócio. E foi tão gostoso. E, gente, que bom. Agora, esse cara, inclusive, é um cara que me contrata. Porque ele sabe que a gente tem alguma coisa em comum. Isso é bacana. Deixa eu, uma coisa bem básica aqui, que esses dias uma pessoa me perguntou. Assim, eu ter um Instagram, por exemplo, vou falar de Instagram. Um Instagram pessoal e um Instagram profissional. Cara, assim, olha, eu acho que estratégia funciona para onde você quiser. Você escolhe a tua estratégia. Eu, sinceramente, eu tenho preguiça. Eu também, cara. Eu tenho preguiça. Até porque eu sou uma pessoa só. O meu é até zoado, porque às vezes eu tento manter um padrão lá, mas daqui a pouco já tem a foto de outra coisa. Eu acho que você precisa entender que cada plataforma ele tem uma linguagem. Cada plataforma tem uma linguagem. Mas não quer dizer que você não possa adaptar a sua linguagem em várias plataformas. Então, se você hoje, a tua rede social é uma rede para gerar negócio, não tem problema nenhum você postar no LinkedIn, postar no Instagram e até no TikTok. Ou tem outras redes que estão surgindo que são muito legais e que a gente às vezes não sabe. A gente tá fazendo um estudo na consultoria da gente, como é que a gente consegue usar o Pinterest. Que a gente adora o Pinterest. Cara, o Pinterest é muito legal. Né, e como é que a gente trabalha a marca pessoal? Dependendo do projeto que a gente tenha, a gente vai trabalhar no Pinterest junto com o LinkedIn. Isso não é o problema. A gente tem que adequar a linguagem com onde eu quero desenvolver a minha marca e para quem eu quero falar. Então, o processo de gestão de marca, tanto empresarial quanto pessoal, passa para poder fazer um estudo de canais. E indo um pouco além, que é agora para os social selling. Enquanto você social afia a língua aí, deixa eu falar uma coisa antes. Fala aí. O Herculano está trazendo a questão da consultoria, mas acho que seria legal você falar um pouco da tua jornada profissional. Como é que você chegou na consultoria? Geralmente a gente faz isso no começo, dessa vez a gente já saiu, entrou no papo. Não, o que acontece? Eu sou vendedor há 30 anos, né? Então, e eu sempre trabalhei na área comercial, eu trabalhei em muitos segmentos. Mas o que sempre me incomodou? Durante muito tempo, eu era um cara muito duro na área de vendas. Aquele cara do preenche o CRM, rotina de venda. Eu gosto muito da rotina. Opa, bati na mesa, vou levar uma bronca. Desculpe. Eu sempre fui um cara de muita rotina, porque a área comercial tem muito ritmo, tem muita rotina, e continua tendo. Não é um problema. Mas sempre atuando na área educacional, sempre, né? Os últimos 15 anos na área de educação. E aí, na área de educação, eu comecei a fazer muita pesquisa por novos formatos educacionais, principalmente os ligados à alta gestão e o que a gente fala que são os aprendizados autodirigidos, né? Eu tive uma discussão num dos grupos educacionais que eu trabalhei, que foi muito legal, que é essa parte do respeito, do Human Experience de verdade, que era uma grande universidade. E essa grande universidade começou a ter uma discussão, nós vamos dar um benefício para todos os nossos colaboradores. Eu falei assim, pô, que legal. Eles vão poder estudar aqui na faculdade. Eu falei assim, que é sensacional. Só que eles só podem estudar, o pessoal da secretaria só pode estudar administração e contabilidade. Eu falei assim, não. Ele pode estudar violão se ele quiser. Pô, gente, não, mas não pode. Gente, quando a gente fala de educação, a gente está falando de realmente se abrir. O cara pode trazer do violão alguma coisa que a gente não sabe para dentro da secretaria, abre as conexões,
Deixa o cara se sentir feliz com o que ele foi estudar. Se ele sentir que precisa de contabilidade, ele busque. Então, antigamente eu usava assim nas políticas de RH, algumas ainda usam, né? Cursos correlatos à área de atuação. Ainda tem, e inclusive em todas as faculdades, praticamente, elas têm isso como trava, que não faz o menor sentido, é não respeitar o cara, é não respeitar a história que ele tem. E aí, nos últimos 15 anos, sempre trabalhando com área comercial ligada a grandes grupos educacionais, adoro a área da educação, fascinado, mas também muito cansado desse processo desse batidão, desse negócio de você colocar, volta e meia, muitos dos grupos, eles já passaram a ter, os indicadores financeiros são muito mais fortes do que os próprios indicadores educacionais como um todo. Eu não estou falando dos indicadores do MEC, nem nada disso, é de entender o aluno como aluno, de colocar o propósito educacional na frente do que você tem como empresarial. Eu entendo que é muito difícil, empresa de capital aberto, analista, banco, não é uma coisa muito fácil, não. Mas desenvolvi, trabalhei essa minha vida inteira, então era muito CRM, muito funil de lead, e eu sempre falei muito que, junto de todas as equipes, que você junta principalmente marketing comercial em algo muito novo, e isso ficou muito aparente na pandemia, pós-pandemia, que é justamente o social selling, quando você começa a trabalhar o marketing junto com a área de vendas, porque a venda tem que ser humanizada. Eu preciso entender, vamos voltar àquela história da minha vulnerabilidade, se eu coloco nas minhas redes que eu sou um cara que milito na causa dos animais e eu adotei um cachorrinho, isso é uma história real, eu adotei um cachorrinho recentemente, é uma praga, já roeu tudo na minha casa. Minha mulher está apaixonada por aquele bicho, aquele parece o Tasmania. Entendeu? Mas ok, a gente adotou o bichinho, estou brincando, eu adoro cachorro e ele é um barato. Isso é uma coisa que me conecta com muitas pessoas. E a gente fechou um contrato com uma executiva que ela se conecta com essa causa. Olha só. Que show. Então nós dois temos uma causa em comum. Então isso é você entender. Agora, se eu não exponho essas causas, e a gente começa a criar essa ligação em qualquer momento de venda. O que faz o marketing? Ele começa a trabalhar os propósitos e para onde vai, como comunica, como criar o awareness, né, que é a força da marca da empresa. E aí vocês focaram na consultoria para poder ajudar para poder ajudar isso, exatamente. E aí como é que faz o profissional, como é que faz o social selling em si? É a área de vendas entendendo isso e a área de marketing entendendo qual é a comunicação que a área de vendas tem que fazer. E aí você começa a encontrar os dois num caminho novo, onde eles começam a entender que pessoas falam com pessoas. Ou seja, e você chegou no ponto criam ligações com pessoas, entendeu? O resumo é que vende mais, ou seja, muito mais. Quando eu coloco a humanização e coloco as pessoas à frente da marca ou as pessoas compondo uma marca, eu vendo mais. Eu vendo mais, e mais ainda, eu fidelizo mais. Uhum. Porque eu me conecto com aquela marca. E gera conexões mais profundas, mais verdadeiras. Cada vez mais. Quando a gente fala de outro tipo de produto, por exemplo, vamos falar de uma marca que está vendendo um lápis, né? Eles já começam a entender, inclusive, como é que os meus influenciadores podem me ajudar. Então, quando a gente fala hoje de social commerce, é assim, eu sou um cara que adoro lápis. E eu adoro lápis e coleciono lápis e adoro. E aí a marca de lápis, ela vira para mim e me enxerga. E aí a marca se conecta comigo. Cara, que legal que você gosta de lápis e tudo mais. Você queremos te dar uma experiência diferente, me manda um lápis diferente. Se eu sou um cara que tem um impacto, um cara que adora lápis, me manda um brinde e tal. Em um determinado momento ela fala assim, você gosta tanto de lápis, que a gente vai fazer assim, ó. Para todo mundo que te segue, que são teus amigos e tal, você vai fazer o unboxing, né? Vai pegar, vai receber e vai abrir. E todo mundo que te segue vai ter um desconto de 30%, 40% no lançamento. E aí eu começo a vender muito mais. Ou seja, eu estou criando um engajamento com meus principais influenciadores e estou vendendo mais porque estou dando desconto financeiro. Isso nada mais é do que o social commerce. Yeah. E é legal porque... E o que gera experiência de marca. E muita empresa sacou isso rápido, tipo Nubank. E aí eles pegavam casos específicos da pessoa que abriu um chamado no suporte técnico, alguma dificuldade... E aí eles vão lá, gravam um vídeo, vão na casa da pessoa, mandam um kit. É isso.
Cara, milhões de compartilhamento espontâneo, orgânico, de um caso real. E empatia com a marca. E aí gera empatia. Gera empatia com a marca. Empatia e simpatia, né? Não empatia, não, acho que mais simpatia com a marca. E funciona bem, cara. Funciona muito bem. Mas aí também o que começa a acontecer é que as pessoas, quando eu começo a dar essa visão humana para o meu marketing pessoal, eu tenho que descer do muro também, né? Tem. Porque você tem que abrir mão de algumas coisas, né? E eu tenho que assumir quando eu faço bobagem. Que essa é a parte mais difícil para os gestores de marketing comercial. Se eu faço bobagem, eu falo, errei. Tem uma dificuldade, né? Tem medo. Pô, o que o pessoal vai pensar? Como é que eu vou trabalhar isso? Meu vendedor falar que errou? Não pode. Essa é a grande mudança que a gente está vivendo hoje. E esse movimento de CEOs ativistas, como é que você vê isso? Cara, isso eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Porque o que a gente via... a gente montou nosso projeto, quando a gente montou nosso projeto, e eu saí fazer a ligação da história. Então eu saí desse meu movimento corporativo para começar agora como conselheiro de empresa, né, que eu já estou trabalhando como conselheiro, e para montar o nosso negócio de desenvolver marcas pessoais. E a gente montou isso pensando num cara como eu. Vou fazer 50 anos, não estou mais afim de trabalhar como executivo, estou querendo um novo momento, experimentar coisas novas. Estou dizendo que eu não vou voltar, mas no primeiro momento não é o que a gente quer. A gente quer ter novas experiências, estou num outro momento de vida. E aí vamos pensar esse cara de transição, vamos cuidar da marca dele. Pô, vamos. Pensei em só trabalhar pessoa física. Eu só sou contratado hoje por empresas, pela PJ. Qual é a dor? O que as empresas chamam por quê? Vamos lá. Employer branding é o primeiro problema. O que a gente está vendo hoje? A gente estava conversando antes Estávamos conversando em off. Ah, gostou, hein? Um cafezinho. Era o podcast oculto. Podcast oculto. E esse é o Deep Work for Soul. Exatamente. O que aconteceu? A gente teve agora a notícia hoje, saiu hoje, né, no CAGED, o pessoal publicando hoje, que 33% dos pedidos de demissão de março foram voluntários. As empresas não estão conseguindo mais reter os seus funcionários. E aí a empresa vai reter como se eu não consigo enxergar minha liderança. Se eu tenho 3 mil, 4 mil funcionários o Brasil inteiro, um dos nossos projetos, inclusive, é assim. A gente tem, ele é um presidente de empresa que ele tem filial no Sul, tem filial, ele está em São Paulo, tem filial no Nordeste. Mas o funcionário dele no Nordeste talvez nunca consiga encontrar com o presidente da empresa na vida. As pessoas não estão se inspirando nesse líder, é isso? Não se inspiram, não entendem. E ele, vamos lá, um líder, um presidente de empresa, ele é o principal responsável por perpetuar a cultura. Como é que ele vai poder passar essa cultura se ele não se expõe nas redes sociais hoje? E todos os colaboradores dele estão. Alguém vai fazer esse papel. E talvez não seja da melhor maneira, não seja da maneira correta da cultura. E aí o pessoal do RH já começa a nos chamar e fala assim, me ajuda. Como é que a gente ajuda a fazer uma mentoria para construir essa autoridade para esse presidente, para que ele consiga ter um posicionamento claro para os nossos funcionários? O pessoal de marketing hoje já nos chama também para falar assim, olha, a gente começa a entender a importância do influenciador corporativo. Mapeamos. E a gente começou a entender que a nossa marca da empresa não está conversando com a marca dos influenciadores. Cara, é isso que eu ia perguntar. Você consegue nos ajudar a gente equalizar e a gente vai, a gente ajuda, a gente dá técnica, Legal. disposição. Dá para a gente dizer que hoje as empresas poderiam ter linha editorial também? Na mesma assim, de veículo de comunicação? As grandes já têm. Né? As grandes já têm. E daí eu começo a ter esses desvios daí, tipo, porque a minha linha editorial, a minha defesa é essa, e o meu executivo tá tirando para outro lado. Mas é justamente essa falta de... Aí a falta de enxergar o marketing estratégico de verdade. É entender que o teu composto de marketing, ele hoje já passa pelo User-Generated Content, não tem jeito. Quando a gente começou a montar o nosso modelo, a gente pesquisou algumas empresas. Existem empresas, a gente tem, não posso falar o nome, é claro, né? Mas hoje tem empresas grandes no setor farmacêutico que têm gerências de comunicação, onde todo ano eles escolhem 5 executivos que eles vão desde o media training até o redesign do perfil. A gente fala de redesign de perfil. Como é que as pessoas vão encontrar o meu executivo nas redes porque ele me representa? Que bacana, né? É dar palco pro evangelizador de cultura, né? É isso aí. E a gente precisa ajudar esse cara. Como é que a gente ajuda? Vem cá. Como é que você vai...
eles não estão obrigando, entenda também, não está obrigando o colaborador executivo a fazer nada, porque o perfil é pessoal. Mas a gente vai ajudar esse cara a que ele tenha mais espaço. E até para ele entender, se a minha marca pessoal em um determinado momento não conversa com a minha marca corporativa, na boa, o que eu estou fazendo ali? Não está na hora de eu fazer alguma coisa diferente da minha vida? Então, às vezes é um clique que falta ali para o cara entender também que essa autenticidade, se ela não for encontrada naquela organização... Está na hora de achar outro rumo. E ter curiosidade, tem empresa já preocupada com o risco do executivo? Do executivo. Vou dar um exemplo. Agora que o pessoal fala, você trouxe o exemplo do Musk e das empresas, mas o Musk faz ação subir e descer com os tweets dele, né? Sim. Teve uma vez que eu estudei também o caso lembra do presidente, o dono da IOC, lá que foi esquartejado? Lembro. E eu lembro que na época não tinha o poder que as mídias têm hoje, mas a gente entrava no Google e digitava IOC, e depois dos anúncios pagos do Google só aparecia aquela desgraça lá, né? Só. Então, assim, teve um efeito de marca, de branding, que sofreu por uma atitude do cara do casamento dele, né? Sim. Essa questão é discutida hoje, irmão? Muito. Eu vou te contar, tem uma passagem ótima. Então, eu tenho já. Não parecida tem... com essa. Não, essa foi. Essa foi ruim. Não, mas ela não é tão ruim quanto, né? Mas ela é questionável. Eu conversando com o executivo, e ele faz recuperação judicial de empresas. E aí ele virou para mim e falou assim, pô, eu não sei se eu consigo te contratar, mas o que acontece? Eu estou indo para fazer uma RJ desse cara, então eu vou ter de renegociar com todos os bancos. Eu tenho de negociar com os bancos, o cara tem dívida e tal. E aí, assim, e aí o que houve? Rapaz, o mané do presidente tá lá, cara, postando no Instagram que ele está numa lancha em Paraty com uma menina que tem pelo menos 30 anos mais nova do que ele, entendeu? O famoso assim, tio da lancha. E aí, cara, você acha que isso não vai influenciar numa negociação? E aí ele falou assim, pô, mas o dinheiro que ele tem, que ele está gastando na lancha, e que ninguém tem nada a ver com isso e tudo mais, o dinheiro é dele, não é da empresa. Eu falei assim, Só que o analista do banco que está negociando, ele vai entender como é que está meu presidente. Esse presidente não era nem dono, não era sócio. Mas não ajuda. Então, rodada de investimento, empresas médias que vão precisar passar por uma rodada de investimento. Vocês acham que os analistas não vai olhar o perfil pessoal de quem é a liderança da empresa? Lógico que Brothers, vai. Né? Os caras iam cada um com seu jatinho particular e todo mundo sendo despejado no subprime e tal. É óbvio que essas coisas pegam hoje. Né? Hoje pega muito rápido, né? Rastilho de pólvora na internet. Tem um celular, pega. Então, cuidar da marca pessoal do executivo é fundamental, é estratégico, cara. Não tem jeito. E aí, então tem muito problema. Agora, você já pegou o teu nome e colocou no Google ou não para ver o que acontece? Eu fico fazendo isso aí de não vez em quando. Que o bom é que a Adeildo eu tenho uma facilidade também, né? O pessoal tira sarro. Mas até comigo até vale comentar, né? É bem legal, porque quando eu saí do mundo corporativo, eu fui auxiliado por um amigo nosso, o Ney. Não sei se é o Ney Zuzek, né? O Ney. E o Ney, na época, cara, isso foi 2010. E o Ney já tinha me falado, falou assim, cara, o futuro é o teu nome. Ele falou, cara... E na época eu tinha dúvida se eu criava uma empresa, porque eu tenho a minha empresa de consultoria, só que o site, tudo que é adeildo.com. E ele já falava, cara, é uma empresa. Se você quer trabalhar desse jeito, a minha dica é trabalhe o teu nome. Então, cara, o Ney foi muito legal na minha vida, porque desde 2011 eu trabalho o meu nome e não a empresa. Então, nessa lógica de você criar a tua marca, né? E aí volta e meia tem que dar um Google lá. E aparece umas coisas ruins também, que a galera... Não, a gente tem muito problema de nomes iguais, né? Então a gente teve um projeto também, eu vou contar só causa engraçada, né? A gente sempre começa com diagnóstico, é óbvio, né? Vamos entender o cara. Aí vamos fazer o diagnóstico e tudo mais, a gente tá que procura o cara, cantor sertanejo, não é o executivo, é o mesmo nome. Cara, é o mesmo. Ai, cara, canal do YouTube bombando. E aquelas músicas de sertanejo universitário de baixo calão, né? Não era aquele troço, era aquele negócio falando errado, sabe? Aquele negócio bem puxado, meu, complicado. Um outro executivo que a gente foi fazer o diagnóstico foi outra também, que esse aparecia um cara
que tinha participado da dança dos famosos. Era muito difícil de construir marca pessoal quando você começa e já tem muita gente usando o teu nome. Então, haja SEO. Acha SEO para poder trabalhar. Subir, né? Fica um recado aí para minha esposa, porque eu ia chamar o meu filho de Adeildo Neto, ela não quis, eu coloquei João, viu, João? João.com não vai rolar. Não vai rolar, perdeu uma oportunidade. Adeildo Neto? Aí você é covardia também, né? Homônimo de Adeildo, onde você não vai ver? Achar, não vai achar, Mas vai achar, isso não. já é comum, assim, muita gente está acostumado, principalmente em processo seletivo, né? Os selecionadores, eles dão uma olhada nas redes sociais das pessoas para entender, assim, o perfil do comportamento, os tipos dos posts. Causas defendidas. Que causa defende, se tem realmente uma sinergia com a cultura. Muito. Principalmente cargo de liderança. Exatamente. 90% dos recrutadores hoje estão dentro do LinkedIn e eles olham a sua rede social de verdade. Não olham só o LinkedIn, não. Claro. Olham as outras também. Tem que stalkear tudo lá. Lógico. Gente, qual o risco hoje que você tem? E a gente cansa de ver história assim, do cara tá lá e aí postando eu odeio segunda-feira. Não adianta odiar segunda-feira, faz parte da vida. Ficar o ativismo contra a segunda-feira como se fosse o Garfield não vai ajudar nada a tua marca pessoal. A pessoa tem que ter originalidade, porque sempre vai ter uma empresa, né, que casa com aquele perfil daquela pessoa. Então a pessoa tem que ser original, porque também muitas pessoas fazem esse ajuste pensando muitas vezes nesse verniz social necessário. Não, cara, tem umas e aí, coisas que... na primeira semana de trabalho, cai o verniz, a pessoa se mostra como ela é, né? E o cara que ele é analista, está começando a carreira, tem 20 anos, e aí ele começa a botar um cargo no LinkedIn que ele é eu sou o super manager, não sei das quantas, bota todos aqueles, você não sabe nem o que é isso. Gente, isso não sustenta, não entre nesse caminho. Construção de marca tem que ter verdade, tem que ter autenticidade, tem que ter vulnerabilidade, tem que ter problema. Gente, somos seres humanos. Eu fiz muita bobagem no meu começo de carreira, muita. Fui um gerente comercial muito duro, muito duro. Hoje eu entendo que isso já me doía naquela época. Eu vendo hoje muito mais, com muito mais tranquilidade, entendendo e criando empatia. Mas eu não consigo apagar esse passado. Sim. Não consigo. E o modelo comercial hoje eu gosto muito, porque a gente treina, por exemplo, os SDRs como? Não é ficar querendo empurrar agendamento de reunião a todo custo, e sim é um radar vivo de quais tipos de organizações o nosso produto, o nosso serviço impacta positivamente. Quem que eu posso ajudar? Que problema eu resolvo? Que problema eu resolvo? E quem tem esse problema? E se eu consigo realmente estar no ICP, né, no perfil ideal de cliente, e vamos procurar mais empresas que têm as mesmas dores e que eu ajudo, que eu entrego valor. Então, assim, eu falo muito hoje para a equipe de SDR. Olha, gente, você vai ser o radar de negócios que a gente gera alto impacto. E a gente vai chegar nessa empresa eu ajudo uma empresa como a sua, eu acho que eu posso te apoiar nesses desafios do crescimento, contratar pessoas, no nosso caso é software de recrutamento e seleção. Então a gente vê empresas que estão crescendo de forma acelerada, precisando de talentos, precisando de employer branding, a gente vai ajudar essas empresas. Se é uma empresa ótima, paga muito bem, mas não está dentro do perfil ideal, muito obrigado, pode ter outras empresas que vão te ajudar melhor, mas eu deixo de atender a empresa que queria me pagar lá a mensalidade bonitinho, mas que no fundo, não gera uma conexão verdadeira e que eu ajudo. Então, isso trazendo para o âmbito pessoal, é o que oferece hoje as conexões verdadeiras entre as pessoas. Muito. Né? Márcio, tem um troço que é muito legal para você pensar, que é o seguinte, mais legal é quando o seu SDR está falando com essa empresa e o cara do lado de lá entende o quanto o teu SDR entende a ele, qual é a dor dele. Como é que eles se conectam? E aí essa conexão tem que ser verdadeira. Eu aprendi de um jeito errado as conexões quando não funcionam. E aí eu lia muito sobre PNL, estou até estudando de novo e tal. Aí você entrava o vendedor, ele tenta criar uma conexão de qualquer jeito. Então ele entra na sala e ele olha assim, o cara tem vê uma foto gatilho. ali. O cara vê uma fotografia no canto, né? E eu lembro que assim, eu tentava criar conexão de tudo quanto é jeito. Eu lembro que no varejo ainda, quando eu trabalhava numa cervejaria, eu entrei uma vez num boteco, tinha lá o escudo do Botafogo. Pronto, eu falei assim, aqui mesmo. O rapport tá garantido. É ali, cara. E o cara era vascaíno, não suportava. Aquilo era do sócio, entendeu? Pô, já comecei errado pra caramba. Eu adoro meu sócio, menos essa porcaria aqui. Símbolo alvinegro. Gente,
closer com excesso de gatilho também é outra tranqueira, né? Isso não Gente, funciona, o cara fica tão focado cara. no gatilho que ele esquece de se conectar verdadeiramente com aquela pessoa. É isso Quando aí. vê, ele tá... E o pior é quem conhece o gatilho, né? Que daí você já Já sabe. sabe, né? pô. Eu tô Olha, dando, é que nem jogar truco, eu sei o sinal que você tá dando. não, acho que é legal, cara. É legal o cara estudar o teu perfil. É legal. Mas não tenta mentir, entendeu? Até é legal falar, né? Na Falar, boa, cara, eu achei muito acessei, achei legal, tal, mas, cara, legal. me explica um pouco, eu não entendi nada. Uhum. Eu tive uma... Na minha última posição executiva aqui no Paraná, e o Márcio sabe, eu gosto muito de esporte. Eu tenho isso de gostar de esporte, de gostar de corrida, de gostar de montanha. E foi um fornecedor lá. Sabe quando você vê que o cara entrou no teu perfil 5 minutos antes de entrar para te oferecer alguma coisa? Você, pô, cara, muito legal esse negócio aqui de corrida, né? Eu também adoro corrida. Eu tava assim, pô, que bacana, né? Aí ele falou assim, pô, pois é, mas você já correu a maratona de São Silvestre? Eu falei, esse cara não entende nada de corrida, né? Você quer matar um corredor, é o cara chamar de maratona de São Silvestre. São Silvestre tem 16 quilômetros, a maratona tem 42. São Silvestre é uma corrida legal, mas não é uma maratona. Isso a gente fica... Quer matar um maratonista, é chamar São Silvestre de maratona. Então você vê que o cara fez uma conexão toda errada. Não faz isso, amigão. Mas olha que legal, ele falando, puxando a prosa para esse lado assim, ó, da autenticidade e da verdade. Né? Então vamos lá, olha que legal que a gente está falando aqui, porque realmente... A gente veio uma era de muito tecnicismo. A gente ficou deslumbrado com excesso de tecnologia. E eu falei no último podcast, que eu acho que vai essa semana para o ar, de que nem sempre a tecnologia gera valor. Nem sempre a device que vai estar ali vai estar melhorando a vida da pessoa. E eu dei o exemplo do restaurante. Eu não vou falar de novo para não ficar repetitivo, mas nem sempre o cardápio online, eu não quero ver o cardápio no celular. Se não pedir no iFood, por favor, me dar o papel aqui, eu quero ver... Enfim, e aí eu dei esse exemplo para dizer assim, a tecnologia ela tem que ser bem dosada. E agora a gente está trazendo a verdade. Então, assim, o excesso de técnica também, seja no RH, seja na área de vendas, no marketing, também você abafa o lado humano da coisa. Sim. E a gente está falando aqui de experiências verdadeiramente humanas, Sim. que é o HX, né? Human Experience. Tá. Olha que legal, tudo se conecta. Perfeito. Né? Porque a gente está falando de perfil pessoal, falando da própria verdade. A gente está falando de técnicas de venda, que é mais a conexão verdadeira do que a técnica. Né? E tem muito RH que nos assiste, e a gente gosta de falar realmente assim, que o RH 5.0 redescobriu as pessoas. Sim. Olha que incrível, né? O RH é sobre pessoas, né? Em que momento a gente achou que o robozinho da inteligência artificial ia substituir essas pessoas? E teve essa vibe aí alguns anos atrás. E a gente sempre vinha falando, gente... Tem que ser o humano centrado, não é essa a ideia, não é essa pegada. Perfeito. Agora parece que deu um clique e redescobriram as pessoas no processo. A gente estava fazendo alguns estudos falando muito sobre a questão do shopping. Né? O que é o shopping center? É a experiência de você ir, juntar dois amigos. No meu caso, é uma experiência muito sofrida, porque eu não suporto ir ao shopping center. Nem fale. Mas ok, mas você vai ao shopping, vai numa loja, experimenta, tem um vendedor, você se consulta com aquele cara. A gente hoje está falando de social shopping, inclusive, onde aí sim entra talvez o metaverso, onde você vai entrar num shopping virtual, mas você vai ser atendido por um vendedor. Você não vai ser só atendido mais por um robô que vai... Isso você entra no marketplace. O que a gente está falando hoje é de humanizar a experiência de compras, inclusive, em muitos casos, dentro da web. Isso é sensacional. Mas isso tem desafio, né? Porque a escala pressupõe eu reduzir o humano para aumentar a automação, né? Olha que dilema, né? Mas nem tudo é escalável. Claro. Então, alguma experiência tem a hora que você não vai escalar. Principalmente quando a gente fala de alto valor. Alto valor é mais difícil. A gente parece um contrassenso. A maioria dos compradores não quer mais falar com vendedores. Porque os vendedores não entenderam nem as conexões, nem estudam o suficiente para atender o cara. Hoje, se é para saber alguma coisa, cansei de ver vendedor meu, onde o cara sabia mais do teu... O comprador sabia muito mais do produto do que o meu vendedor. Porque ele entrou no YouTube e tinha alguém que já... Algum tutorial, já teve o tutorial. Já. Inclusive alguém que usou o produto e que viu já que estava ruim, já fez o review. Então, isso para o vendedor é muito mais difícil, mas a experiência de você ter confiança no teu vendedor, principalmente quando a gente fala de valores maiores,
Ele começa a crescer muito. Você precisa desse bate-papo, precisa desse contato. Conexões, presidentes para presidentes de empresa não tem robô. Não existe hoje ainda. Presidente para presidente é conversa, é alto nível, é entender estratégias. Você precisa conversar. Não está mapeado, ainda não dá para ter árvore mapeada de resposta para tudo em termos de robô. E a empresa que... o meu conceito é que quando você tiver uma empresa, uma suposta empresa que não tem mais o humano, ela não é mais uma empresa. Ela é um aplicativo, ela é uma ferramenta, ela é um sistema. Que tem o seu valor. Né? Porque a empresa pressupõe esse empreendimento humano de contato, de toque, de choque de ideias. Né? Então é muito legal isso. Quando a gente estuda tendências, né, dentro da minha formação de trends, inclusive, a gente olha que você tem cada vez mais novas profissões ligadas à humanização de processos. Eu fiquei bobo que a gente está imaginando que até 2025, por exemplo, num determinado momento, você vai ter um assistente para organizar seus dados pessoais. Pessoas específicas, humanos, não é robô. Que é para poder entender, classificar, ajudar, sensibilizar, porque o robô ainda não consegue fazer. Você já imaginou você ter um próprio bibliotecário? Vamos chutar aqui. Quantas fotos você tem no teu HD, Márcio? Você tem ideia? Já chegou a contar, não? Eu tive que pagar já o Google lá, estourou, nuvem, né? estourou o limite, eu tive que pagar mensalmente. Em algum momento, e aí você imagina os dados da tua empresa. Num determinado momento você tem tanto dado que você precisa de alguém para te trazer metodologia para reorganizar seus dados pessoais. Não, e é só você, quem nos assiste aí, quer ver uma coisa que sempre morre na casca, vamos organizar as nossas pastas corporativas. Isso não funciona. Bicho. Não, e até às vezes dá, o pessoal para ali e tal, passa 3 semanas já tudo. Rapaz, vamos brincar, você vira para um executivo assim, eu viro para os executivos assim, vamos organizar sua página do LinkedIn. Ele assim, como assim? Não está organizado? Tá. Você tem as 8 sessões preenchidas, ele tem 8? É. A gente não faz. É uma questão de prioridade de tempo. A área de trabalho, agora a galera tá no costume de compartilhar a tela, né? Tem uns caras que você compartilha a área de trabalho, o cara já sai pedindo desculpa, porque tá... Tanta aba aberta. Não, tanta aba. Não, na área de trabalho, aquele monte de ícone. Não funciona. Cara, é um vexame, né? É um vexame. Herculano, você falou um pouco da corrida, né, que você pratica, e a gente tem uma pergunta, a gente sempre faz aqui, e quando não é amigo, a gente avisa antes. De começar a gravar. Quando é amigo, é pinga-fogo. Essa é agora que eu tenho que sair correndo. Isso. De verdade, né? A gente avisa, vou te perguntar isso. Como você é amigo, a gente não avisou. E vai ser no live. O Work for Soul tem uma proposta bem clara, assim, né? E aí, as pessoas que passam por aqui, a gente gostaria sempre de que compartilhasse conosco o que alimenta a tua alma. O que hoje você faz que te nutre, que alimenta a tua alma, tanto em termos profissionais quanto pessoais, assim. Tá. Nesse novo projeto que eu estou conseguindo empregar toda a minha vontade, tudo que eu construí de vendas e tudo mais, hoje o que nutre a minha alma dentro desse processo é que eu estou conseguindo hoje destravar muitas marcas pessoais. Isso para mim hoje me nutre. Escutar de um executivo virar e falar assim, eu não sabia que eu era uma pessoa tão querida. Que legal. Quando ele recebe uma recomendação, isso para mim é legal. Isso para mim vibra. É escutar assim, falar assim, puta, que legal contar essa história para vocês, que eu não sabia que eu tinha uma história tão rica, de eu revisitar minha história. Ou um outro executivo que virou para a gente e falou assim, eu nunca tinha pensado como é que ia ser o meu futuro. Então é bom pensar no meu futuro. Isso para mim é fascinante. Então eu estou trabalhando com muita paixão com relação a isso. Isso para mim me nutre muito. A segunda coisa que me nutre muito no trabalho hoje é que nós somos uma empresa diferente. Então nós não temos chefes, a gente não tem hierarquia. Horizontalizada. Total, onde nós temos projetos e a gente tem círculos, e esses círculos se unem e se separam dependendo das responsabilidades que cada um assume. Então cada projeto nosso ele é totalmente dedicado e as pessoas se juntam para aquele projeto e para fazer assessoria daquele profissional, inclusive com a afinidade que elas mais têm.
Se eu gosto mais de finanças, eu vou me jogar no projeto de finanças do que um outro executivo. Então, a gente está criando um ambiente de trabalho sem chefe, onde a gente tem realmente um processo colaborativo. Sociocrático. Total, muito próximo da sociocracia, Que bem show, próximo que da legal. sociocracia. Que é a nossa ideia. É viver uma empresa diferente, uma empresa orgânica, como a gente chama. Então, são as duas coisas. E aí, pessoalmente... acho que nos últimos 10 anos eu fui me entender como pessoa de verdade. Então eu tenho uma paixão de estar em contato com a natureza. Então eu sou corredor de montanha já há bastante tempo. Então eu tenho essa paixão de conhecer parque nacional, de subir montanha. Isso para mim é uma maravilha, é o que quer me deixar feliz. E agora está no inverno, a gente brinca que é temporada de montanha, porque está bonito, está seco e está geladinho. Então é legal da gente subir montanha. Então, para mim, quer me deixar feliz tem um pico novo, vamos fazer uma bela trilha. Isso para mim me nutre muito, muito, muito. E acho que a última coisa que eu posso falar é que eu tenho me dedicado nos últimos anos a trabalhar muito com crianças e jovens quando a gente fala de espiritualidade, né? Então, tem inclusive as pessoas falam assim, você coloca isso no seu LinkedIn, está lá, meu trabalho voluntário, sou evangelizador infanto-juvenil há 7 anos, isso para mim não tem nada mais legal do que trabalhar a palavra, trabalhar o evangelho junto com jovens, isso é muito bacana. Eu trabalho todo domingo, para mim é maravilhoso estar com esse trabalho. Mesmo quando eu estava em São Paulo, eu dei sorte, né? Que a pandemia me ajudou a manter o grupo daqui, que a gente fez online. Então, isso são as coisas que me nutrem realmente. Pô, que bacana, hein, cara? Muito bom. E legal Evangelizador dos bons. Movimenta a gurizada, meninada gosta dele. Não, eu ia falar que são os dois polos, né? A gente estava falando um pouco de etarismo antes, sim. Mas eu acho que legal que você está minerando histórias com esses executivos. Deve ter muita coisa boa, né, cara? Eles têm que colocar, né? Tem, cara. E tem que se expor mais. Os caras que salvaram empresas, caras que construíram legados incríveis, pessoas de uma criatividade enorme, mas que tem ainda aquela trava de fazer conexões. Tá tendo uma coisa bacana também que eu tenho visto no mercado, cara, que é a sucessão de founders de seus 70, 80 anos e que estão acompanhando a transformação das suas empresas feitas pelos filhos, cara. Isso gera um senso de pertencimento tão grande. Eu participei de um evento há uns anos atrás onde estava fazendo a troca de bastão, assim, de uma empresa histórica de dezenas de anos, e o filho tinha feito a transformação digital e o pai, cara, tipo, agora é você que assume e falando assim que ele... Aquele orgulho, né? Aquele orgulho, não, e tipo, trazendo tópicos que ele falou, eu jamais imaginava que a minha empresa podia fazer isso e que o meu filho fez. Colocando digitalização na empresa. Isso é legal, muito cara? Legal, né? Mas assim, você conectar essa história do que foi no passado, sem mídia social, sem nada disso. E o cara enxergar valor nisso hoje, né? Porque o tempo mudou e você tem que jogar a regra do jogo. O tempo mudou. A gente ainda não fechou, mas essa é uma proposta que eu tenho certeza que a gente vai fechar. Que a gente está vivendo hoje uma longevidade muito grande dos fundadores também. Então a gente começa, os sucessores já estão entrando em campo com 45 anos, 50 anos. Eles têm dificuldade de se construir uma marca de sucessão. Às vezes os pais já estão prontos para sair, mas o ambiente organizacional não entende esse jovem de 45 anos como marca. E a gente viveu um mapeamento agora muito recente de um projeto que a gente está fazendo com um sucessor nesse caso. A figura do fundador muito forte, muito presente, e com uma história, é um legado, né? Uma construção de uma organização. O cara está com 75 anos. 75 anos inteiro, trabalhando, vai todo dia para o escritório, faz, e dando espaço para o sucessor assumir. Não é que o fundador não está... Porque não estamos falando de briga de família, mas a dificuldade de se posicionar com uma marca anterior muito forte precisa ser planejada, cara. Precisa ser planejado. O sucessor precisa entender quais são as minhas brigas que não são as brigas que eram do meu pai dentro da empresa. Quais são as minhas bandeiras que eu preciso levantar
até para poder criar seu espaço. Isso é muito legal, é muito bacana, porque tecnicamente forte, inteligente, visão estratégica, foi formado para ser o sucessor, mas a marca às vezes do fundador é muito pesada. Uma boa parte da galera que ouve a gente é de recursos humanos, Herculano. Como é que você está vendo a atuação do RH nesse processo de humanização das marcas? Eu vou falar para você, aqui está entre amigos, né? Entre então amigos, eu posso falar. rasgar o verbo assim. Eu acho que a maioria dos RHs perderam a grande oportunidade que eles tinham durante a pandemia, porque eles retroagiram muito agora. Olha só. Eu acho. Tiveram a grande oportunidade de ser estratégico, de trabalhar, e a gente está vendo hoje o RH voltando, muitos RHs voltando a fazer aquele trabalhinho de cuida de folha. RH Ops. É isso aí, faz divulgação de vaga, e aí é o que o diretor fala, e ele deixando de ter. Acho que muitos RH perderam oportunidades. Aqui é a cultura, né? Isso é questão cultural. Eu tenho falado também bastante que o RH precisa se transformar na área de cultura. Na área de cultura. Né? E aí, na cultura, quem faz cultura é humano. É a figura humana que cria cultura. E aí, muito do que eu vi em muitas empresas é que quem está trazendo a cultura, às vezes, é a área de operações, quem está trazendo a cultura é a área de vendas. De user experience e de customer experience. Porque estuda o humano como customer, como user. E quem tinha que estar fazendo isso para mim era o RH. Eles perderam uma oportunidade grande. Isso é uma visão muito pessoal, tá? Não, mas aqui a gente fala, o pessoal é bem camarada. E é verdade, isso eu também tenho falado que o RH, se ele não se transformar, mas ele parte do corre o conteúdo risco, que a gente traz aqui é justamente para criar essa multidisciplinaridade e trazer conteúdos complementares. Porque a nossa proposta, nós atuando no RH, o Adeildo sendo cara de RH, a gente ficaria muito enfadonho de ficar só trazendo conteúdo de RH. A gente traz aqui, a gente fala de várias áreas, até para nutrir esses profissionais e abrir a cabeça para essas outras verticais que precisa ter essa visão sistêmica, né? Eu queria muito mais estar falando com o RH, Márcio, estar falando de employer branding, de trabalhar influenciadores para melhorar a contratação, o orgulho da empresa, do que estar falando com o pessoal de marketing. Eu falo hoje mais com marketing estratégico do que com RH. Mas está tudo conectado, né? Tá. Porque quando você faz a marca daquele gestor, daquele líder, vai ter muita gente querendo trabalhar naquela empresa porque ela admira aquele cara, ela está seguindo ele, né? Por isso que eu queria o RH estratégico mais próximo, olhando o perfil da liderança de um jeito realmente mais próximo, trabalhando a humanização do perfil, ajudando esses líderes. Mas eu vejo isso hoje muito mais o marketing olhando para fora, para consumidor, do que o RH olhando na questão de liderança, do turnover, para criar um employer branding. E aí não é aquele negócio de foi contratado, manda a caixinha, a garrafinha e o notebook para sua casa para o cara postar nas redes sociais que foi contratado. Aquilo na boa. Eu já, assim, nem o título lá de, ok, a nossa empresa é GPTW. Cara, na boa. Vamos trabalhar diferente. Então eu sinto falta do RH mais esperto com esse tipo de coisa. O sotaque carioca no esperto é horrível. Esperto. Vocês gostaram? Esperto é com X. Mas está acontecendo. Porque tudo é o X. É o X, exatamente. Expert. Mas está acontecendo. Acho que esse despertar, às vezes, é mais lento do que a gente gostaria, mas ele tá acontecendo. O Herculano, a gente sempre prestigia aqui nossos convidados para deixar o serviço, assim, né? Como o pessoal te acha nas redes, falar um pouco da tua consultoria, deixar o site. Vamos lá, tá ali, ó. Leandro Herculano, é fácil. Entra no LinkedIn e vai estar lá. Leandro Herculano só tem eu, por enquanto, entendeu? Então, vou aproveitar, o URL tá fácil. Leandro Herculano, né? Somos sócios da Elementar Reputação Digital. Hoje criamos Elementar Reputação Digital. Onde a gente trabalha o processo de desenvolvimento de marcas pessoais, de criação de reputação digital como peça estratégica, tanto para a pessoa quanto para as organizações. Então, entrando no LinkedIn ou na nossa página, que é elementarrd.com.br, e a gente está lá fazendo esse trabalho de ajudar essas pessoas a contar essas histórias maravilhosas, a contribuir para uma sociedade melhor, mais técnica, com boas histórias mesmo. Principalmente os cinquentões, que estão com um pouco mais de dificuldade. A gente não tem preconceito nenhum. Fica a dica aí, cara. Tem muita gente precisando fazer isso. Tem, a gente brinca. Minha sócia fala assim, ela brinca comigo e fala assim, você fica falando de etarismo, da galera de mais velha e tal, não sei o quê, e se vier um dono de startup que começou agora e tem 30 anos? Eu falo assim, a primeira coisa que você está errado é achar que todo mundo de startup é moleque, porque não é.
É o contrário, né? A média dos founders aí que viraram unicórnio é 40, 45. 40, 45. Mas então a gente trabalha hoje com isso e é fácil de achar gente nas redes. E você falou que na Elementar, preferencialmente é 40 mais nas contratações? Todas. A gente hoje tem, como a gente entendeu essa dor do pessoal mais velho, a dificuldade de se relacionar, nossas contratações também foram, assim, praticamente são todos 40 mais, e eles entendem as dificuldades. Então todos, inclusive, a equipe ela era muito offline, e hoje é uma equipe diferente, é uma equipe que se transformou digitalmente. Então a empresa é super inclusiva, do time de 10 pessoas somos 2 homens só, o resto são só mulheres. Beleza. Legal, o pessoal já se enxerga, né? Porque tem já empatia e tem o case da própria pessoa que está lá que já se transformou digitalmente. E assim, a nossa empresa é muito legal, que cada um tem uma história muito legal de vida, todas elas, todos nós temos histórias legais, e é uma empresa também já numa outra ponta, num outro conceito. É uma empresa 100% digital, a equipe está toda espalhada pelo Brasil inteiro, então a gente está no Brasil inteiro mesmo. E elas têm e muitos assim, de história de interrompi minha carreira durante 10 anos porque resolvi que eu queria me dedicar à maternidade, agora eu quero voltar. E eu não tenho uma oportunidade. Eu falei, não, agora você tem uma oportunidade, vem cá. Legal, a gente vai trabalhar com isso. Excelente. Porque a gente está falando justamente de humanidade. E por que não? Vamos lá, vamos entender. E a gente está muito feliz com isso. Muito, muito. Muito legal. O time é maravilhoso. O time é maravilhoso mesmo. Muito legal. O Herculano é um cara conectado. E ele é observador também. Quando chegou no escritório aqui, ele viu nossas plantinhas, Jaque. Ele viu, eu vou falar aqui ao vivo. Então hoje teve... Quem participou com a gente Quem hoje? participou com a gente, Herculano, foi a Fafá de Belém. Legal. Fafá de Belém. Né? Gosto o pessoal muito. tem um toque aqui que a Jaque e a Thaís, elas dão um nome para as plantinhas. Então, todas têm nome. Boa. Quem tá aí desse lado aí? É o Barramalha essa aí. É o Barramalho. Faz parte, né? Que está mais espalhado. Eu gosto da Cassia-Heller. A Cassia-Heller A Cassia-Heller aqui, é ó. legal, eu curto. Essa é nova. De qual audiência? Hoje começou mais uma colaboradora. Uma nova aqui. colaboradora verde na casa. Isso. Boa. E aí a gente... Começou 2, ela e a Júlia, que entrou na área de marketing. Então a gente tem o time também dos verdinhos. Dos humanos e das... E aí o Das médico verdes. mandou não contrariar. Então a gente está mantendo a cultura. Eu nunca tinha visto batizar plantas, mas achei interessante. A gente brinca lá em casa que essa história do cachorro, que é realidade, ele é terrível, né? Então volta e meia, a gente entendeu isso de um jeito muito gostoso. Essa semana a gente fez um onboarding e aí o cachorro deu um pulo no meu colo e ele ficou assim, eu conversando com o cliente, o cachorro querendo participar do negócio. A gente falou assim, olha, você me desculpa, a história do home office agora É desse jeito. é desse jeito. Então, como a gente entrou na casa de todo mundo, então a gente tem que entender que a gente está na casa. Então, ó, Foi o aqui trabalho que entrou na casa, não a Exatamente, casa que foi pro trabalho. É isso aí. Então, aqui tem cachorro. Isso. A gente está deixando os ambientes mais humanizados, Eu acho. inclusive com o nome das plantinhas. Meu amigo Herculano, foi um prazer enorme Muito legal. ter você com a gente aqui. Nem falamos todos os assuntos, né? É verdade, passou rápido. Muito legal o papo. Cara, foi muito gostoso. Foi O nosso briefing antes, a gente abriu o leque, mas aqui vem muito por inspiração. E o que vai surgindo é a necessidade do público também. E o papo sempre rola solto. Mas brigadão. Eu que agradeço, foi ótimo. Gente, se você ficou até aqui no vídeo, é porque você gostou. Você gostou do papo. Então você segue o Herculano nas redes sociais. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui todos os links. E siga o Work for Soul, se inscreva no canal, ative as notificações. E até a próxima, gente. Tchau. Obrigado, gente.